Boa noite. Boa noite. Ações da Petrobras despencam após divulgação de balanço sem os números da corrupção. O ex-diretor da empresa, Nestor Cerveró, que está preso, fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. Ato de centrais sindicais contra mudanças na legislação trabalhista fecha a Avenida Paulista. Prefeitos da Grande São Paulo cobram do Estado um plano contra a crise hídrica. Jordânia aceita devolver iraquiana condenada por terrorismo em troca de piloto ameaçado de decapitação pelo Estado Islâmico. E você vai conhecer o Salão dos Arcos, que fica no subsolo do Teatro Municipal de São Paulo. Pela manhã, uma manifestação das centrais sindicais interditou a Avenida Paulista. Representantes de 6 das principais centrais sindicais começaram a se reunir no vão livre do MASP às 9 horas da manhã. Com muito barulho e palavras de ordem, os manifestantes realizaram o chamado Dia Nacional de Luta em defesa do emprego e direitos dos trabalhadores. O grupo pede a revogação das medidas provisórias 664 e 665, anunciadas pelo governo federal no fim do ano passado. Elas modificam regras sobre o direito a benefícios como pensão, auxílio-doença e seguro-desemprego. A vaca tossiu, a Dilma mentiu! A força sindical não aceita 1 milímetro que seja de retirada de direitos. Se nós não se precavermos, irmos para a rua, barrar essa iniciativa do governo, com certeza vai vir outros direitos ameaçados por aí. A manifestação, que começou em frente ao MASP, seguiu pela Avenida Paulista até em frente ao Tribunal Regional Federal. E neste momento segue na direção contrária, sentido Paraíso. E o trânsito aqui na região está caótico, completamente parado. A polícia tenta organizar, mas o trânsito por aqui está bem complicado. Edifícios comerciais fecharam as entradas por motivo de segurança. Até o prédio da Fiesp interditou o acesso. A manifestação terminou por volta da 1h da tarde, em frente ao número 901 da Avenida Paulista, no edifício da Petrobras. A ideia é centralizar fogo agora no dia 26 de fevereiro, né? Todos os estados estão fazendo ao mesmo tempo a manifestação e depois o próximo passo é uma ida de todos os sindicalistas, todos os sindicatos para Brasília para pressionar o Congresso. E um tumulto tomou conta da estação Faria Lima, da linha amarela do metrô, após o protesto de ontem à noite do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público. Houve confronto entre a PM e alguns manifestantes que tentaram impedir a passagem nas catracas dentro da estação. Os policiais lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar o grupo. Passageiros chegaram a passar mal. Houve corre-corre, pelo menos uma pessoa foi detida. Ontem nas ruas, o 5º protesto do MPL tinha ocorrido de forma pacífica. Os manifestantes se reuniram por volta das 5 da tarde no Largo da Batata, em Pinheiros. O grupo começou a marchar por volta das 7 da noite pela Avenida Faria Lima, no sentido da Avenida Rebouças. Um novo ato já foi marcado para amanhã, com concentração no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, às 5 da tarde. E neste momento, o movimento dos trabalhadores sem teto faz um ato na zona sul de São Paulo. O repórter Luciano Penteado acompanha a manifestação e tem outras informações. São cerca de 3 mil integrantes do MTST que estão neste momento aqui em um dos acessos à Marginal Pinheiros. O protesto começou na Avenida Guarapiranga, são cerca de 3 mil, portanto, todas as faixas da Avenida Guarapiranga ficaram fechadas, incluindo o corredor de ônibus que dá acesso no sentido centro. Este protesto de hoje endossa o dia de lutas trabalhistas que foi convocado pelas centrais sindicais. A principal bandeira dos manifestantes continua sendo o aumento nas tarifas de metrô e ônibus. Eles também protestam contra o aumento nas tarifas de água e também de energia elétrica e também pedem a criação de reformas trabalhistas, de uma reforma popular que priorize causas trabalhistas e previdenciárias. Bem, segundo os manifestantes, a ideia é que eles prossigam aqui em direção à Marginal Pinheiros e a ideia é que eles fechem a pista expressa
expressa da Marginal Pinheiros. O trânsito na região já está bastante complicado e a orientação da CT é para que o motorista evite essa região aqui da Zona Sul, os acessos, principalmente ali perto da Ponte do Socorro, que dá acesso à Marginal Pinheiros, porque o trânsito já está bastante complicado e a expectativa é que fique ainda mais, porque eles devem fechar a pista expressa da Marginal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciano. E mais uma manifestação na cidade. Cerca de 300 funcionários da Santa Casa protestaram em frente à instituição na manhã desta quarta-feira. Os funcionários pedem a saída do provedor licenciado da instituição, Calil Rocha Abdala. Segundo pacientes, o ato não atrapalhou o atendimento no hospital no centro da capital paulista. A Santa Casa está mergulhada numa dívida de 773 milhões de reais. Em julho do ano passado, o hospital não tinha mais dinheiro para comprar remédios nem materiais e o pronto-socorro ficou 28 horas fechado. O governo do estado deu 3 milhões de reais para a Santa Casa continuar o atendimento e pediu uma auditoria nas contas que apontou má gestão. Entre os principais problemas estão compras de materiais superfaturados, o pagamento de supersalários e suspeitas de fraudes em contratações de serviços. Estudo divulgado hoje estima que no Brasil mais de 42 mil adolescentes entre 12 e 18 anos poderão ser assassinados nas cidades com mais de 100 mil habitantes entre 2013 e 2019. O documento foi feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em conjunto com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O IHA, Índice de Homicídios na Adolescência, foi elaborado com base em dados de 2012 e indica que para cada grupo de 1.000 pessoas com 12 anos completos em 2012, 3,32 correm o risco de serem mortas antes de atingirem os 19 anos. A taxa de 3,32 representa um aumento de 17% em relação a 2011. A região Nordeste apresenta a maior incidência de violência letal contra adolescentes, com IHA de 5,97. A menor taxa está no Sudeste, 2,25 jovens em cada 1.000. A arma de fogo é o principal meio utilizado nos assassinatos de jovens brasileiros. O estudo aponta ainda que a possibilidade de jovens negros serem assassinados é 3 vezes maior do que os brancos. Para a elaboração do IHA, foram analisados 288 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O motorista que fugiu após bater um carro de luxo se entrega à polícia. Ele foi reconhecido por testemunhas e estava foragido desde segunda-feira. No acidente, uma pessoa morreu carbonizada. O advogado Luiz Matheus Nunes Santos se entregou à polícia hoje pela manhã. Ele é apontado como motorista que dirigiu o carro de luxo que bateu contra um poste em Pinheiros, na madrugada de segunda-feira. Inicialmente, foi cogitado que o motorista era o comerciante Maurício Fittipaldi Moradi, proprietário do veículo que morreu carbonizado no acidente. Santos deverá responder por homicídio doloso quando há intenção de matar e também por ter fugido do local do acidente. E hoje os governadores do Rio e de Minas Gerais se reuniram com a presidente Dilma Rousseff para tratar da crise hídrica que atinge os estados do Sudeste. Após o encontro, o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, disse que é a primeira vez que o governo federal sabe da crise hídrica no estado. Para Pimentel, a situação é grave, principalmente na região metropolitana e no norte do estado. O governador disse também que estão em curso campanha de conscientização para uso racional da água e cobrança de sobretaxa para quem consumir acima da média. Pimentel não descartou a possibilidade de rodízio ou racionamento. A população não foi comunicada da gravidade da situação e essas medidas de economia que podiam ter sido adotadas já há 6 meses, 8 meses atrás, não foram. Vão ter que ser adotadas agora com atraso e, portanto, com mais intensidade. Já o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, disse que não há necessidade de obras emergenciais no estado para enfrentar a crise hídrica. Pezão descartou a aplicação imediata de medidas como racionamento ou sobretaxa. Nesse momento, a gente não quer tomar nenhuma dessas medidas porque ainda não é necessário.
mas nada está afastado se essa seca se prolongar, se fevereiro, março, abril, né, e o período de chuva aí me parece que vai até maio. Se não chover o suficiente, nós vamos tomar outras medidas. Pezão disse ainda que o governo vai intensificar desde já a campanha institucional para que a população poupe água. Em reunião, os prefeitos da Grande São Paulo querem criação de comitê para a crise da água. O secretário de Recursos Hídricos do estado prometeu dar uma resposta em 10 dias. O pedido foi feito hoje de manhã pelos prefeitos da região metropolitana de São Paulo ao secretário de Recursos Hídricos do estado, Benedito Braga. Na reunião com cerca de 30 prefeitos e assessores, que foi articulada por Fernando Haddad, do PT, foram feitas 3 reivindicações. Reuniões periódicas de acompanhamento das chuvas nos reservatórios que abastecem a região metropolitana, a rápida divulgação de um plano de contingência para estabelecer quais providências precisam ser tomadas para evitar o colapso do abastecimento e, por último, o desenvolvimento de um plano de comunicação mais efetivo, já que, segundo o prefeito da capital paulista, parte da população ainda não se deu conta da gravidade da crise. A população vinha contando com um cenário que não se confirmou. Muita gente está desavisada sobre a severidade da crise. Então, é preciso combinar esses 3 elementos já. Há uma proposta de uma legislação municipal que possibilite o município punir aqueles que, contrariamente ao que todos querem, desperdiçam água. Eu acho que esse foi um consenso. Outro é de que o Estado e os municípios têm que trabalhar de forma articulada. E o sistema Cantareira se manteve estável pelo 4º dia consecutivo. Os outros 3 sistemas que abastecem a Grande São Paulo tiveram um leve aumento na capacidade. Com 5,1% de sua capacidade total, Cantareira foi o único sistema que atende a região metropolitana de São Paulo que se manteve estável. Ele é responsável pelo abastecimento de mais de 6 milhões de pessoas. Já o Guarapiranga, que abastece a região sul da capital, registrou aumento e chega hoje a 47,4% da sua capacidade total. Alto Tietê e Rio Grande também tiveram aumento e Rio Claro, por sua vez, foi o único a registrar queda. O ar quente e úmido continua predominando sobre todo o estado de São Paulo, mantendo o tempo abafado com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. E de acordo com os meteorologistas, a quinta-feira também vai ser quente e o calorão só deve dar uma trégua para o paulistano a partir de sexta-feira, quando chega uma frente fria por aqui, viu? Mariana Armentano traz em detalhes a previsão do tempo para amanhã no Brasil, em todo o estado de São Paulo. O calor continua em praticamente todo o país, mas a região sul já começa com mudanças no tempo. É que uma nova frente fria avança pela região, provocando queda nas temperaturas e chuvas fortes, principalmente no Rio Grande do Sul. E essa frente, somada ao calor do continente, leva chuvas também para São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais. O tempo só fica ensolarado, sem chuvas, entre o Espírito Santo, leste do Mato Grosso e boa parte do Nordeste. Nas outras áreas do país, tempo abafado com chuvas a qualquer hora. A máxima amanhã fica em torno dos 28 graus em Porto Alegre e em Curitiba, 34 em Vitória e 36 graus em Teresina, no Piauí. Agora vamos detalhar o estado de São Paulo. A frente fria que vem do sul do país reforça as instabilidades, por isso pode chover forte amanhã em todas as regiões. O calor diminui um pouquinho. A máxima será de 29 graus em Marília e de 32 em Araçatuba. Na cidade de Franca, mínima de 19 graus e máxima de 27. Em São José dos Campos vai fazer 29 graus e nas cidades do litoral, 34 graus.
Aqui na faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, o dia amanhece com chuva, mas depois o sol aparece e aí volta a chover a partir da tarde, com chances inclusive de temporais. Vamos ver como ficam as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 21 e amanhã à tarde, máxima na casa dos 29 graus. A partir de sexta, o tempo muda para valer, o dia fica fechado e as temperaturas caem. Na sexta-feira, 27 graus e no sábado, máxima prevista de apenas 24. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Parceria entre os projetos sociais Pimpemai Carroça e SP Invisível transforma carroças de catadores de lixo da cidade. Latinhas de spray, boa vontade e uma dose extra de talento. Antes de pensar na mensagem é só mesmo o impacto gráfico mesmo, né? Só de ter cor, de ter cores, isso já chama atenção, né? É que a missão de hoje do grafiteiro vermelho é transformar a vida do mineiro, agricultor que veio para São Paulo há 1 ano e meio e virou carroceiro. Olha, eu me sinto muito feliz porque eu ganho dinheiro honesto. Além de você ganhar um dinheiro honesto, suado, tem pessoas que criticam você, xingam você no trânsito, falam mal, tem uns que até gostam, mas tem uns que ajudam. Que eu pedi para ele, que ele fizesse a arte dele aí, botasse o coração aí. 2 horas de trabalho e o mineiro lá, só olhando. Além de um banho de tinta, a carroça ganhou também itens de segurança, como espelho retrovisor, adesivos refletivos e buzina. Carroças coloridas, cobertas de arte, são resultado de 2 projetos paralelos que tentam dar voz e visibilidade a quem ajuda a construir São Paulo, mas costuma sofrer preconceito. Os catadores de lixo com suas carroças passam pela cidade, mas muitas vezes ouvem críticas. Quem sabe assim, com essa nova roupagem, eles consigam mais clientes e mais respeito. Foi o que aconteceu com o Gabriel, que já teve a carroça dele grafitada anteriormente. Eu ganhei mais trabalho, o pessoal quer tirar foto na rua da carroça e fica bonito, eles observam muito, às vezes dá até vergonha. O Pimpemai Carroça começou com um grafiteiro mundano há 8 anos, num dia que não encontrava um muro para a sua arte. Viu uma carroça e teve a ideia. Hoje são mais de 300 em todo o país. Eles que presenteiam a cidade de São Paulo todos os dias, porque eles deixam ela mais limpa, eles contribuem com a grande parte do que é reciclado na cidade, eles que coletam, então nada melhor que presentear eles de volta. Dessa vez a ação contou com uma outra iniciativa desses jovens que relatam na internet as histórias de quem vive na rua. A gente é o SP Invisível, que tem uma página de moradores de rua na internet, então no Facebook e no Instagram. Então a gente colocou a história deles na nossa página e as pessoas da página ajudaram a conseguir dinheiro. O retorno tem sido desde o cara que fala, antes tinha um morador de rua lá na minha esquina e eu nunca falava com ele, agora eu falo. Até um evento desse. Cada carroça, entre reforma e arte, tem custo de R$ 650, mas a compensação parece não ter preço mesmo, nem para quem faz, nem para quem recebe. Prazer para mim pintar uma carroça dessa. Muito orgulhoso. Agora já trabalhava animado, agora vou trabalhar mais animado ainda. A Polícia Federal abriu novos inquéritos para investigar mais 10 empresas suspeitas de envolvimento no escândalo de corrupção da Petrobras. Entre as empresas estão a Andrade Gutierrez e a GDK. A GDK já foi citada em 2005 nas investigações sobre o mensalão petista. Na época, o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, admitiu ter ganho um carro Land Rover de presente da empresa. A GDK tinha vencido uma licitação de mais de 200 milhões de reais para reformar a plataforma P34 da Petrobras. Além dos novos inquéritos, a Polícia Federal também pediu que a presidente da Petrobras, Graça Foster, envie detalhes sobre contratos com as construtoras OAS e Odebrecht na refinaria Abreu e Lima.
Com 2 meses de atraso, a Petrobras divulga o balanço do terceiro trimestre de 2014. A estatal teve lucro líquido de 3 bilhões e 87 milhões de reais, uma queda de 38% em relação ao trimestre anterior. Por 2 vezes, a Petrobras adiou a divulgação, informando que os dados precisavam ser ajustados para as perdas decorrentes das denúncias de corrupção na companhia. O documento divulgado, no entanto, veio sem essas informações. Segundo a presidente da empresa, Graça Foster, a estimativa de perdas foi feita com base na diferença entre o valor justo e o valor contábil de cada um dos ativos avaliados, considerando ainda o sobrepreço verificado a partir das informações da Operação Lava Jato. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço das ações da Petrobras caiu cerca de 11% hoje na Bolsa. Em um país que não vai crescer nada neste ano, em que está faltando água em várias regiões e onde agora há risco de racionamento de eletricidade, qual a importância do preço das ações dessa empresa? Importa, como a gente sempre diz aqui, porque a Petrobras é a maior empresa do Brasil, a que mais paga impostos e é responsável por quase 10% dos investimentos do Brasil inteirinho. As ações caíram e têm caído muito porque a empresa está numa crise séria que afeta centenas de outras empresas e a própria credibilidade da economia brasileira inteirinha. As ações caíram ontem escandalosamente porque a Petrobras foi outra vez incapaz de publicar um balanço financeiro completo, o que está devendo desde o final do ano passado. Publicar um balanço com informações confiáveis é o mínimo de capacidade administrativa de qualquer empresa. A Petrobras não consegue publicar um balanço porque as informações sobre quanto a empresa vale, ora, são fajutas. Isto é, como houve grande roubalheira na petroleira, é preciso descontar do valor de seus ativos, de seus bens, o valor superfaturado e roubado nos esquemas de corrupção. Mas a empresa não consegue nem saber quanto foi levado dela. A Petrobras já vinha numa situação difícil, superendividada. Ficou superendividada porque foi obrigada pelo governo a vender combustível abaixo do custo, para segurar a inflação de modo artificial, para não dizer picareta. Ficou superendividada porque o governo a obrigou a investir demais, quando a empresa faturava de menos. Com a corrupção, com o petrolão, a crise explodiu de vez. Sem balanço, desacreditada e endividada, a empresa não vai conseguir tomar empréstimos a fim de bancar investimentos. Talvez falte dinheiro até para pagar suas dívidas. Nesse caso, o governo, nós, teríamos de entrar com algum dinheiro para capitalizar a empresa. Para piorar, sem mexer profundamente na política da empresa e sem resolver o problema do balanço, fica difícil até contratar um novo conselho de administração para a empresa, o que o governo tenta fazer, mas não tem conseguido. Em suma, a Petrobras, um patrimônio nacional, está paralisada e sob grande risco. E no estado em que está, vai derrubar ainda mais o crescimento da economia brasileira deste ano. Boa noite. E o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, ficou calado durante o segundo depoimento à Polícia Federal, que foi realizado na tarde de hoje em Curitiba. De acordo com o advogado Beno Brandão, que representa Cerveró, a orientação foi para que ele permanecesse em silêncio, porque a defesa está questionando a legitimidade do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações sobre o caso na primeira instância. Cerveró é réu em uma ação penal da Lava Jato por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro e está preso desde 14 de janeiro. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realiza ato na Zona Sul de São Paulo e fecha a Marginal Pinheiros. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Luciano. Bem, os manifestantes chegaram agora há pouco aqui na Marginal do Rio Pinheiros. Acabamos de passar pela Ponte do Socorro. Eles estão bloqueando as 3 pistas aqui da Marginal no sentido do centro. São cerca de 3.000 manifestantes. Eles endossam a manifestação, a mobilização nacional convocada hoje pela Força Sindical e também movimentos sociais por reformas trabalhistas e também pedindo a anulação do aumento nas passagens de transporte público, ônibus e metrô aqui em São Paulo. Os cerca de 3.000 manifestantes marcham neste momento pela Marginal do Rio Pinheiros. Por enquanto o clima é bastante tranquilo, eles estão com cartazes, fazem barulho, pedindo por essas reformas mencionadas e o trânsito está totalmente bloqueado na Marginal. Do outro lado da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de quem vai para a zona sul da cidade, o trânsito, que também costuma ser carregado, está bastante complicado neste momento. Voltamos ao estúdio.
Obrigado mais uma vez, Luciano. A artista plástica Tati Egual, premiada em bienais da Europa, participou hoje de uma experiência diferente. Portadora da síndrome de Down, ela ensinou pintura para crianças e adolescentes com deficiência intelectual. O encontro foi no Memorial da Inclusão. Aí você faz isso aqui, ó, e dilui a tinta nisto, tá? E aí você usa na pintura, tá legal? Os alunos atendidos por instituições da Zona Leste de São Paulo chegam tímidos. Os traços saem aos poucos, formas simples, desenhos que são familiares para eles. O que você está fazendo? Desenhando um coraçãozinho aqui, uma flor aqui. O que você está achando Legal. E eles se soltam aos poucos e as telas vão ganhando cor e outras formas. Para os alunos, a oficina não é apenas um momento de diversão, uma oportunidade de se integrar, porque a professora aqui não é uma mera técnica, é uma artista plástica pra lá de especial. Tati Egual tem síndrome de Down. Ela começou a pintar na adolescência, primeiro copiando desenhos simples. Aos poucos foi desenvolvendo a própria personalidade na pintura. As cores se misturam junto com a água. É isso que sai. A minha ligação está aberta, então eu vou deixando fluir. As telas com desenhos abstratos fazem sucesso até fora do país, como conta a mãe. A Tati foi premiada em 2 bienais, ela é artista de bienal, né? Foi premiada em Roma em 2012 e 2014. Vai participar este ano a 3ª vez na Bienal de Florença, que é uma das maiores do mundo. Já expôs nos Estados Unidos, na Espanha e na Coreia do Sul. Hoje foi a primeira experiência dela como professora. Cada oficina vai aprender mais e descobrindo coisas novas também. Em 2014, em junho, nós recebemos uma exposição dela aqui. E de lá para cá a gente tinha essa ideia dela fazer uma oficina com pessoas com deficiência intelectual. As telas que os alunos confeccionaram serão doadas para o Memorial da Inclusão, que fica no Memorial da América Latina, e para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Infantil da Vila Zelina. E aqui a gente não descobre só artistas plásticos, também há outros talentos aparecendo. O Luca aqui quer ser repórter, é isso? Está acabando a água da represa, mas o caso, ai, quero imitar a jornalista que passou na televisão. A oficina é um exemplo de que não há limites, nem para quem aprende e muito menos para quem ensina. Os nossos filhos não têm limites, não têm rótulos, né? Você não sabe até onde eles chegam. A Tati, por exemplo, eu acho que ainda tem muito mais a oferecer. Alguma coisa, né? Alguma mensagem nisso tudo, que ela pega dos livros, ela pega dos filmes, e é assim. Então é uma mistura de realidade com a fantasia, que eu adoro. Nos subterrâneos da cidade de São Paulo se escondem espaços curiosos. O Salão dos Arcos é um deles. Ele fica embaixo do Teatro Municipal e tem paredes inspiradas nas antigas construções romanas. A estrutura imponente começou a ser erguida em 1903, mas o Teatro Municipal só foi concluído 8 anos mais tarde, em 1911. A obra do arquiteto Ramos de Azevedo foi considerada arrojada para a época. A fachada, com traços renascentistas e barrocos, recebeu influência da Ópera de Paris. Do lado de dentro, porém, há espaços pouco conhecidos do público. Luciana Bernardo conhece cada cantinho do Municipal. Monitora das visitas guiadas, ela nos leva ao subsolo, um espaço fechado ao público. No Salão dos Arcos fica a fundação do prédio. As paredes, inspiradas nas antigas construções romanas, foram erguidas com blocos de granito e tijolinhos de alvenaria e com um detalhe, sem uma gota de cimento. Como era feito? Eles misturavam areia com conchas trituradas e gordura de baleia. E aí era o que fazia com que
ligassem e grudassem os tijolos um no outro. Até os anos 50, o espaço de 340 metros quadrados não tinha utilidade. Foi a partir de uma reforma que o local ficou acessível e passou a ser interligado com a rede de túneis subterrâneos, hoje usados pela equipe de manutenção do teatro. Dizem que tinham passagens que davam acesso a alguns prédios em torno do Teatro Municipal. Então, uma das passagens é que dava acesso ao antigo Hotel Esplanada, que é agora a Secretaria de Agricultura. Então, dizem que os artistas ficavam hospedados lá e vinham para cá através dessas passagens. O subsolo também guarda vários túneis que faziam a circulação de ar naquela época. Estes daqui, por exemplo, começam lá na Praça Ramos de Azevedo, na região central. Hoje estão desativados, mas naquela época o ar entrava por aqui, vindo da rua, passava pelo Salão dos Arcos e subia direto para a sala de concertos. Nos anos 80, outra reforma, e o Salão dos Arcos passou a contar com um moderno sistema de ar-condicionado e de iluminação. Hoje, o espaço é usado para eventos, exposições e coquetéis de estreia das óperas no Municipal. Tem uma história de um antigo zelador, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele falava que toda noite ouvia o piano tocar. E aí um belo dia disse que ele resolveu se aproximar do piano, e aí ele foi se aproximando do piano, o piano tocando, e cada vez que ele se aproximava, o piano tocava mais, e quando ele abriu o piano, era um gato. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians estreia domingo no Campeonato Paulista. Mas a cabeça já está voltada para a Libertadores da América, não é isso, Celso? A pré-Libertadores, como chamam, né? Pois é, Gabriel. Na verdade, primeira fase da Libertadores, que aqui no Brasil se convencionou pré-Libertadores, e não tem jeito. Domingo tem o Marília, na estreia do Paulistão, mas é o jogo de quarta contra o Once Caldas, que mexe com os nervos. Qualquer vacilo e o time pode dar adeus precocemente ao torneio. O peruano Paulo Guerreiro, que ainda discute renovação de contrato, deve estar entre os titulares. Outro jogador que provavelmente entrará em campo é Elias, que não guarda boas lembranças de jogos contra equipes colombianas nesta etapa do torneio. O Corinthians até hoje só disputou uma pré-Libertadores. Impossível esquecer. Foi o único time brasileiro na história eliminado nesta fase. Com jogadores de peso como Roberto Carlos e Ronaldo, o timão sucumbiu diante do Tolima. Elias não estava mais no clube, mas sentiu como se estivesse, já que tinha se despedido para jogar no Sporting apenas 2 meses antes. Acho que foi doloroso, né? Porque eu me sentia parte ainda do elenco, tinha acabado de sair, sempre mantive o contato com todo mundo aqui, foi doloroso. Esse é um outro momento, claro que a fase é a mesma, se a gente for eliminado vai ser a mesma cobrança, só que o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está com total confiança que a gente vai fazer 2 grandes jogos. Palavras ditas por Elias há uma semana da segunda pré-Libertadores da história do Corinthians. O adversário é o também colombiano Once Caldas, mas a expectativa desta vez é que a história seja diferente. Depois de 24 dias de preparação para a temporada e 3 amistosos disputados, o volante já vê evolução no time comandado por Tite em relação ao que Mano Menezes levou ao 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Só que esse ano não, a gente está sendo mais intenso, está trabalhando mais a bola, às vezes está até se expondo um pouco para que a gente possa ter mais a posse de bola. Acho que é questão de mais de momento, a equipe está num momento de confiança, todo mundo está bem, está focado. O segundo jogo para valer de 2015 já será contra o Once Caldas. Por isso, a importância de jogar e bem na estreia do Campeonato Paulista. Domingo contra o Marília, na Arena Corinthians. Ô Celso, no segundo jogo oficial da temporada, já uma disputa muito importante, uma Libertadores, né? E existe, claro, o peso do que já aconteceu no passado com o Tolima em 2011. E o Once Caldas, teoricamente, é melhor que o Tolima. Exatamente, é mais forte. Claro que existem algumas diferenças. O Corinthians, por exemplo, está mais preparado agora do que estava na ocasião, embora tivesse um time melhor do que tem hoje. Mas teve um período maior de preparação, realizou pelo menos 3 amistosos, tem a estreia no Campeonato Paulista, quer dizer, e aprendeu também com os erros do passado.
Mas convenhamos, vai ser uma situação muito tensa. O Once Caldas provavelmente vem muito fechado e o Corinthians vai ter que ter muita paciência para construir a vitória aqui, que é de fundamental importância. Tem que vencer aqui, se tiver que decidir lá, aí o risco é muito maior. No São Paulo, a Libertadores ainda está longe de ser preocupação. O time já está garantido na fase de grupos, portanto, há tempo suficiente para a preparação que vai ter sequência durante o Campeonato Paulista. De volta ao comando do time, o técnico Muricy Ramalho vai mexer na equipe que enfrentou o Vasco e o Flamengo no último final de semana. Na manhã desta quarta-feira, foi Kardec que perdeu a vaga no time titular. Jonathan Cafu está agradando e colocando ao mesmo tempo 2 grandes atletas no banco de reservas. Além de Kardec, Pato também está ficando como opção. No meio-campo, ao lado de Denilson, é Thiago Mendes, que pode estrear no Paulistão neste final de semana contra o Penapolense. O volante entra na vaga de Souza, que está machucado. Realmente, só 11 jogam. Por isso, se entra alguém no time, outro tem que sair. Muito trabalho para o técnico Muricy Ramalho, que vai entrosando a equipe neste início de temporada. As cobranças são intensas e públicas por aqui. Recentemente foi o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, que mandou um recado a Muricy Ramalho. Já que trouxe todo mundo, quer títulos. Os jogadores assimilaram bem a polêmica. A partir do momento em que a diretoria, o presidente, começa a contratar jogadores e às vezes não se ganha título, é óbvio, é natural que existe a cobrança. Mas o Muricy é um técnico já experiente, já ganhou vários títulos, né? Então isso não incomoda ele. Mesmo depois de toda a polêmica, a diretoria do São Paulo ainda deve reforçar a equipe para 2015. 6 reforços já chegaram e mais 2 ainda podem pintar por aqui. Adrian Centurion, atacante do Racing da Argentina, e o zagueiro Balanta, colombiano, que joga no River Plate, interessam. Bom, por hoje é só. Valeu, Celso. Boa noite. Tchau, até amanhã. Stella, é com você? Diminui o número de condenados que cumprem pena alternativa que voltam a infringir a lei no estado de São Paulo. Esse tipo de penalidade varia de multa à prestação de serviços comunitários. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o índice de reincidência é de apenas 5%. Corintiano roxo, este jovem já não deve mais nada à justiça. Só que, para estar assim, nos últimos meses, foi obrigado a cuidar de idosos e deficientes físicos no abrigo de São Paulo em dias de jogos do Corinthians. Eu fazia mais a parte pesada, né? De ajudar a virar eles e trocar a fralda, ajudar na alimentação, café da manhã, almoço, janta. Durante o período que eu ficava lá de 6 horas, né? Que era 2 horas antes do jogo, a hora do jogo e 2 horas depois do jogo. A tarefa foi a punição dada pela justiça, depois de ele ter sido flagrado numa briga entre torcedores corintianos e são paulinos no ano passado. No começo foi um pouco difícil, né? Que de mim mesmo partiu que não queria ajudar. Fui começando a gostar do pessoal lá, comecei a ouvir a história dele, a história de vida de cada um e comecei a ajudar e foi bem gratificante. O jovem de 21 anos, que quer começar este ano a cursar a faculdade, transpira só de pensar que por causa de uma briga de futebol poderia ter ido para a prisão. Seria horrível, né? Seria terrível. Não acho que essa possibilidade eu nem pensei ainda. E eu não posso cometer mais nenhum ato, né? Porque eu tenho 5 anos para frente sem poder ter a pena alternativa. Então, isso pesa um pouco também. Os números provam que as penas cumpridas fora da cadeia dão resultado mais eficiente do que aquelas quando o indivíduo é colocado atrás das grades. Em São Paulo, a chance de alguém voltar a cometer um crime é 10 vezes menor se a pena for alternativa. Nesses casos, a reincidência fica na casa dos 5%. Já em penas de reclusão, esse índice de retorno ao sistema carcerário sobe para 50%. Ela continua fazendo parte daquela sociedade, trabalhando de um modo que ela vai pagar a sua pena. Já no caso daqueles que vão reclusos para o sistema prisional, seja lá qual for, ela vai ser tirada da sociedade. E o egresso do sistema prisional, ele sempre vai ser considerado, devido ao preconceito da sociedade, como um bandido.
As penas alternativas mais aplicadas aqui são serviços comunitários ou pagamento de um valor determinado de acordo com o delito. Por lei, as medidas que substituem a prisão podem ser aplicadas a infrações menos graves. No ano passado, foram 13 mil pessoas punidas assim. A maioria homens, entre 21 e 30 anos, trabalhadores autônomos com baixa escolaridade e condenados primários. Pela economia para o Estado e a redução de cadeias lotadas, São Paulo quer ampliar o programa de reintegração social e cidadania. A meta é atender 20 mil pessoas neste esquema em 2015. Hoje, o custo de um apenado no estado de São Paulo, ele gira em torno de R$ 1.400 mês, enquanto o custo de uma pena alternativa é de R$ 26. Nós vemos que há espaço para a aplicação de outras alternativas penais, como a mediação, como a transação e uma série de outras coisas que vão resolver o conflito e vão evitar com que as pessoas sigam para a prisão ou para o aprisionamento. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Está na Constituição para quem quiser ler. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Para falar sobre esse desafio do poder público, o Jornal da Gazeta recebe hoje o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa. Doutor Márcio, obrigada por estar conosco. Mas não é de hoje que se fala na necessidade da correção de rumos para a garantia de segurança pública. Doutor Márcio, o que é que explica o Estado brasileiro não ter conseguido até hoje elaborar uma política pública nacional eficiente de segurança pública? Pois é. Maria Lídia, primeiro, boa noite a todos os telespectadores. Falta enfrentar este problema com uma visão moderna. E assumirmos todos nós que estamos no Estado, de algum modo, o Ministério Público, toda a comunidade política, jurídica, imprensa, sociedade civil, enfim, assumirmos um discurso propositivo. Falta enfrentarmos um problema. Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Há alguns serviços públicos que constituem direito fundamental de todos, que sofreram um avanço positivo nos últimos anos, muito embora estejam muito longe ainda da eficiência que todos necessitamos e desejamos. Educação e saúde, por exemplo. Mas por que isso se passou no campo das políticas públicas na área da educação e da saúde? Porque houve, em algum momento, um certo consenso, um concerto entre os políticos, sobretudo, que por meio de reformas constitucionais, ou lá em 88, ou depois, no caso da educação foi posteriormente, e criou-se um sistema, vamos chamar de sistema unificado, um sistema único, que define uma política nacional de enfrentamento de uma questão que é nacional, não é local. Agora, quando o senhor fala isso, um sistema unificado para a segurança pública num país com tamanha diversidade como é o nosso, vai funcionar? Olha, se nós formos, evidentemente, pretender estabelecer uma mesma modo de abordagem em todo o território nacional, independentemente das circunstâncias, da natureza do crime, por exemplo, das situações que levam à formação da criminalidade e da sensação de insegurança, não. Nós vamos gastar dinheiro público e não vamos levar eficiência alguma. Se nós também começarmos a eleger como premissas questões que são absolutamente intransponíveis, por exemplo, eu toco já num ponto delicado, são as questões corporativas ou corporativistas. Olha, vamos acabar com a polícia civil, com a polícia militar, com o poder investigatório do Ministério Público, nós não vamos chegar a lugar algum. O que nós temos é que, diante da realidade, e qual é a realidade? Uma sensação absurda de insegurança. Qual é a realidade? A constatação de que o Estado brasileiro, seja, olha, União, Estado e município, e não é por falta de boa intenção, não se trata disso, não tem conseguido gerenciar um problema que é gravíssimo. Mas isso é por uma questão de cultura. Nós estamos ainda com uma mentalidade retrógrada, antiga, que não é científica, objetiva, e fica sempre assim, dando a resposta conforme o clamor popular do momento. É isso que acontece? É uma falta mesmo de abordagem elaborada, científica? É também. Eu lhe digo, vou dar um exemplo só. Nós temos índices confiáveis de violência no Brasil? Não temos.
Nós temos a unificação daqueles que são responsáveis pelo trabalho de prevenção à criminalidade com aqueles que realizam a investigação criminal? Não temos. Nós não temos, Maria Lídia, ainda, porque não há esta obrigatoriedade, e é isso que eu estou chamando de sistema único, obrigatoriedade de que no mesmo território, Polícia Militar e Polícia Civil, uma que previne e é essencial, como a Polícia Militar, e outra que investiga e é também essencial, como a Polícia Civil, realizem o planejamento de suas operações. Conjunto. Dados confiáveis, decifráveis, compreensíveis, para que possam permitir o controle social, controle externo pelo Ministério Público e planejamento das ações. Eu vou lhe dar um exemplo, todo mundo sabe, o tráfico de armas alimenta crimes contra o patrimônio, que também alimenta o tráfico de drogas. Nós temos uma política nacional de enfrentamento a esses fenômenos? Não. É óbvio que nós vamos continuar sendo absolutamente imprescindível para o telespectador compreender, dependendo da ação da Polícia Federal nas fronteiras, dependendo da ação preventiva da nossa Polícia Militar e dependendo, óbvio, da eficiência da investigação que é realizada pela Polícia Civil. E precisamos descobrir Quer dizer, também, nada disso isoladamente vai funcionar. Ninguém vai dar conta, ninguém vai dar conta. E os municípios. A função pacificadora que as guardas civis municipais podem ter. Vou lhe dar um exemplo, para ficar mesmo com discurso propositivo, nos ambientes escolares. Quem é que deve fazer patrulha naquele ambiente, no entorno das escolas públicas? Ser um mediador de conflitos. Por que não o guarda civil metropolitano, por exemplo? Não é? Por que não assumir essa função pacificadora? Me chama a atenção e, olha, até me incomoda um pouco quando dizem, fizemos uma ação de pacificação de uma região, não é? A Polícia Militar. Pois essa é a função primeira da polícia, pacificar, mediar conflito, não é? Assim como... a mediação de conflito é prevenção, né? Essa é a prevenção. É a prevenção. E depois o outro ciclo, Maria Lídia, que é a investigação criminal e a garantia de que a lei penal de fato seja aplicada. Acabamos de ouvir uma matéria muito boa aqui na Gazeta sobre as penas alternativas. Nós precisamos em busca disso. Mas há uma resistência muito grande, porque tudo isso que o senhor está dizendo tem que passar pelo Congresso. Porque é uma mudança na Constituição. Exato. Não é verdade? É verdade. Mas isso é necessário que haja a compreensão por parte dos chamados representantes do povo, que são eles que votam as leis, e do empenho do Poder Executivo em querer que isso ande. Né? E então, nós já tivemos um exemplo na época da Copa do Mundo. As forças institucionais se uniram, os governos de Estado, o Poder Municipal, o Governo Federal, as polícias. Nós tivemos uma amostra muito pequena, mas deu gosto, porque tudo fluiu, correu bem. Por que é que essa coisa não anda para ser ampla, geral e irrestrita? Como o senhor defendeu num artigo excelente seu, chamando para o debate, para a importância dessa unificação. Esses exemplos que você deu, Maria Lídia, são muito bons pelo seguinte, mostra que os profissionais da área querem essa aproximação. Querem. Os policiais militares... E a resistência onde que está? Olha, está no campo político, da necessidade de se ter o diálogo político para viabilizar a aprovação de projetos. Nós já tivemos alguns projetos de lei aprovados nesse sentido e que não caminham. Nós já tivemos pelo menos 4 projetos e não caminham. Talvez porque alguns queiram estabelecer muito mais a sua visão do problema. Ou é a força dos lobbies corporativos que o senhor mencionou há pouco que existe? Eu acho que nós temos que superar essa pegadinha que por vezes captura o Estado. Precisamos tomar cuidado com isso, de fato, sim. Mas nós não podemos desrespeitar esses interesses. Essas instituições precisam ser valorizadas no Brasil. Sim, elas têm que ser atendidas. Atendidas e valorizadas no Brasil. Mas as variáveis não se excluem. Não se excluem, exatamente. Se nós cairmos nessa artimanha ou permitirmos que haja uma apropriação político-eleitoral de um tema que não deixa de ser político, ele é político, mas não necessariamente eleitoral, essa questão, como outras, frequenta muito os palanques às vésperas das eleições. Pois porque é um clamor, né? Acabou a eleição. Acabou a eleição. Vamos agora, então, continuar discutindo. A minha última questão é sobre a justiça. Tem aí uma compreensão popular. É tudo muito bonito, muito bom, mas a polícia prende e a justiça solta. A justiça emperra o trabalho da segurança pública? Não. No Brasil? Não, ela não emperra, mas é preciso reconhecer que no Brasil, muitas vezes, o processo é quase que um fim em si mesmo. O que eu quero dizer
ele não necessariamente leva à produção de justiça. Nós precisamos fazer reformas processuais. Não sei se eu fui claro, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas vezes a justiça tem entraves rituais no processo que retarda ou até inviabiliza uma resposta. E a sensação que resta para a população é de que ela não existe. Nós precisamos lutar contra isso. E aí é o campo da reforma. Esse artigo que você fez referência, eu menciono a necessidade de nós aproximarmos o sistema único de segurança e o ciclo completo de justiça, da investigação até a execução da pena. Sim. Né? Senão nós não vamos conseguir reduzir criminalidade, não vamos conseguir devolver para a população uma sensação de segurança. Seja nos grandes... E aprofundar esse debate. Né? Esse debate não pode ficar num artigo esparso. Né? Não pode ficar assim, numa iniciativa de um parlamentar, depois vai para o gavetão, né? Num empenho, né, do poder público em que avance. Perfeito. Eu quero ser bastante objetivo, mas eu lhe digo, o Estado muitas vezes se organiza para combater o crime organizado, e é verdade. Mas o que incomoda demais a população, por vezes, é a criminalidade urbana, que ocorre dissociada desse fenômeno. E isso que eu estou propondo. Vamos fazer uma discussão séria do fenômeno para apresentar as propostas. Muito obrigada por seus esclarecimentos, doutor Márcio. Eu agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Estela. E a Justiça Mineira suspende benefícios a que tinha direito o ex-deputado federal pelo PTB, Romeu Queiroz, condenado por envolvimento no mensalão petista. O ex-deputado teve o direito de trabalho externo e saídas temporárias suspensos após a divulgação de um vídeo em que ele supostamente aparece bebendo cerveja em um bar de Belo Horizonte. Uma audiência para apurar o fato está marcada para março. Por enquanto, Romeu Queiroz já está de volta à prisão. A defesa do ex-deputado disse que ele não foi ouvido para falar sobre o caso e que ele nega ter tomado bebida alcoólica. A defesa informou ainda que vai entrar com um recurso contra a decisão. 2 soldados israelenses e um soldado espanhol da ONU morreram em um confronto entre o grupo militante Hezbollah e Israel. O Hezbollah lançou um míssil contra um comboio militar israelense na fronteira com o Líbano, matando 2 soldados e ferindo outros 7. Israel respondeu com bombardeios aéreos e disparos de artilharia. Um soldado espanhol da missão de paz da ONU morreu. A ofensiva seria uma retaliação contra um ataque aéreo israelense que matou um general iraniano e um comandante do Hezbollah na Síria há 10 dias. A fronteira estava calma desde 2006. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, luta ao lado do presidente sírio Bashar al-Assad na guerra civil síria. A Jordânia anuncia que aceita trocar uma mulher iraquiana presa no país pelo piloto jordaniano capturado pelo Estado Islâmico. A iraquiana Sajida al-Rishawi foi presa e condenada à morte na Jordânia por envolvimento em uma série de ataques à bomba na capital Amman em 2005, em que morreram 70 pessoas. Ela pertence a um braço da rede Al-Qaeda que se transformou no Estado Islâmico. A libertação de Sajida seria a exigência do Estado Islâmico para poupar a vida de 2 reféns. Um deles é o japonês Kenji Goto e ele aparece nessa mensagem publicada pelo Estado Islâmico implorando por sua vida ao governo japonês. A foto que ele segura é do piloto jordaniano capturado em dezembro durante um ataque aéreo contra posições do Estado Islâmico na Síria. O piloto seria o segundo refém a ser libertado, na troca pela mulher iraquiana. O novo primeiro-ministro da Grécia promete tentar a renegociação da dívida com os credores internacionais. Alexis Tsipras dirigiu a primeira reunião de seu gabinete. O primeiro-ministro declarou que não vai recuar em suas promessas de medidas contra a austeridade e disse que vai tentar um acordo viável, justo e mutuamente benéfico na renegociação da dívida de 240 bilhões de euros. Os países da zona do euro detêm cerca de 60% da dívida grega. A Alemanha descartou o perdão da dívida e pediu que o novo governo de Atenas se comprometa com as condições do programa de resgate financeiro.
A arrecadação de impostos cai 1,79% em 2014, a primeira queda desde 2009. Segundo dados divulgados hoje pela Secretaria da Receita Federal, impostos, contribuições federais e demais receitas somaram 1,187 bilhões de reais no ano passado. O recuo na arrecadação federal se deu pelo fraco nível de atividade econômica, o que gera menos recolhimento de tributos, e pelas desonerações de tributos ao setor privado como forma de incentivo à produção. Dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, avança 8,15% em 2014. Segundo o Tesouro Nacional, o endividamento público atingiu no ano passado 2,295 bilhões de reais. Esse valor representa a soma das dívidas contraídas pelo Tesouro para financiar o déficit no orçamento do governo federal, quando as despesas são maiores que as receitas. Essas dívidas são bancadas principalmente pela emissão de títulos públicos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique bem. Até lá. Confira as novidades dos famosos com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.